eu acho que há várias coisas que já fizeram parte de uma escolha. Há escolhas que já estão de alguma forma delineadas. Algumas partes nós já relembramos, outras partes vamos relembrando. Dentro das escolhas há algumas coisas que são tipo os pormenores de ajuste, não sei se se pode dizer, que quando eu estou a sair daquilo que eu acordei, no sentido mesmo de acordo, algo acontece para me ajustar novamente dentro daquilo que eu tenho de colocar em prática, de aprender, mas que ainda assim, dentro desse acordo, tem também as escolhas. E nas escolhas vão surgindo, entra aqui então o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio dos outros, que a todo momento vai fazendo com que a linha que parece ser contínua não é contínua, porque no fundo vão havendo os atalhos, vão havendo as aproximações, os afastamentos, dentro daquilo que é o tal livre-arbítrio que vai existindo, mas que dentro deste adormecimento, assim se pode dizer, dependendo das capacidades ou das coisas que formos desenvolvendo, há coisas que vamos ter noção, há outras que não, mas que um dos indicadores que nós temos de que realmente estamos na linha do acordo, não é? É aquela sensação que realmente vem da alma, é algo que não se explica, que realmente nos puxa, que mostra que há algo que está a seguir de acordo com o plano. Claro que isto é a teoria, é mostrada com um pouco de experiência, com um pouco dos testemunhos. Por exemplo, eu vejo nas pessoas que eu acompanho como terapeuta situações de pessoas que passam por episódios desafiantes, eu própria também já passei por situações dessas em termos de saúde, e que nós vemos que são ajustes. que são situações que surgiram como plano B ou plano C. Caso aconteça isto, acontece isto, para que eu consiga ver o que é que está a acontecer, consiga novamente fazer um reajuste. Pronto. É a minha opinião, assim, de uma forma muito geral, sem entrar em grandes explicações, em grandes teorias. Bom, muito bem. Eu vou repetir uma fala rápida aqui, uma questão técnica mesmo. Eu me dei conta que a minha fala inicial, fazendo a preleção toda aquela, não ficou gravada. Tá? O meu áudio não ficou gravado aqui, eu me dei conta aqui agora. Então, eu só vou aqui situar aqui o pessoal que vai assistir a gravação depois. A gente está falando sobre a questão de destino e destino, o que mais mesmo? Caso. Destino. Fala aí, Vera, qual era a outra coisa mesmo? O acaso. E o acaso. Destino e o acaso. E o acaso, se existe ou não existe o acaso. Acaso. Que nada é por acaso, etc. Então, é o nosso assunto inicial aí de hoje. Então, essa foi a fala da Vera aí, e a gente vai dar continuidade aqui agora. Depois eu repasso os recadinhos lá no final, vai ficar gravado. A Guisa está com a mão levantada ali, e vamos deixar ela falar agora. Fala, Guisa. Então, no momento que tu estava perguntando, me surgiu na cabeça a mesma coisa que o Alexandre falou ali no chat, de que ele não acha que tem correlação entre não existir o acaso e tudo estar escrito. E isso faz bastante sentido para mim. Vou tentar explicar um pouco disso, assim, do que é para mim, né? Eu acredito que, sim, as coisas não são por acaso, mas dentro das coisas que acontecem com a gente, em algum nível a gente está escolhendo. Então, tipo assim, às vezes pode, sei lá, acontecer alguma situação na tua vida e tu tem várias formas de enxergar aquilo.
ou de como tu vai se comportar com aquilo. E acho que a forma como tu pensa, tu age, escolhe, decide sobre aquilo, vai definir qual o caminho que tu vai tomar. Mas eu acho que aquilo que tu tá escolhendo, por mais que seja aquilo que tu queira, também não é ao acaso. Também é algo que acho que daí entra talvez até nas linhas de pensamento sobre, sei lá, inconsciente, subconsciente, tudo isso, assim, sabe? Acho que é tudo uma grande mistura, assim, de todas essas camadas de coisas, assim. Mas resumindo, para mim, eu acho que é isso, sabe? Tipo, não é ao acaso, mas dentro disso tem... acho que tem essas coisas que a gente escolhe. Muito bom, muito bom. Só um pouquinho, só. Tá. Eu concordo com a Isabelle falou. Acho que não tem correlação direta. Não existe acaso e tudo está escrito. Porque livre-arbítrio está dentro desse esquema. E eu penso assim, como se fosse uma situação em que todos nós estamos num rio. Vamos usar esse exemplo. Em água, assim, submerso em água, andando. Tudo aquilo que a gente se movimentar dentro dessa água, mesmo sendo dentro de um rio, que já tem um curso natural, então a gente está em diferentes posições dentro desse rio, esse rio vai nos levar em algum lugar. Podemos, assim dizer, que esse lugar que a gente tem que ir, ou a gente vai auxiliar e vai a favor do rio, ou se a gente ficar parado, a gente vai ter que ir de qualquer forma, então o rio vai nos levar. Isso seria o nosso destino pré-selecionado antes de encarnar, seja uma visão assim espírita, mas a maior parte das coisas que a gente vai fazer dentro desse rio vão gerar ondas nessas águas que vão estar batendo em outras pessoas e vão às vezes estar retornando para nós, ou às vezes as pessoas vão estar ao nosso redor se mexendo e essas ondas vão chegar até nós ou não vão chegar porque o rio não permite. Então isso, na minha cabeça, assim, tem um sentido porque nem todas as coisas que a gente escolher fazer era o nosso destino, nem todas as coisas que são consequências disso eram para ser nosso destino de maneira benéfica ou não, e às vezes vão se tornar o nosso destino. Elas podem também, alguns destinos nossos, serem alcançados mais rápidos de acordo com as coisas que nós fazemos nessa trajetória. Então, não tem para mim correlação direta, sabe? É como se tudo está escrito, mas não existe acaso, sabe? Eu não vejo um sentido assim, em atrelar essas duas coisas. Tem coisas que nem a Vera falou, que são mais específicas, que a gente já programou e devem ocorrer e vão ocorrer por força maior nesse rio, que ela vai te empurrar para acontecer aquilo, mas tem coisas que nunca vão chegar, ou se chegarem tu não vai perceber. É que nem algumas pessoas falam, a sorte, ela só funciona quando a pessoa está preparada. Então tem várias situações que vêm para nós na nossa vida, que a gente só vai perceber elas se a gente estiver capaz, a gente só vai conseguir realizar elas se nós estivermos preparados. E se a gente não estiver preparado, a gente não consegue nem enxergar elas às vezes. Então, não vejo correlação, sabe? Muito bom. Muito bom, muito bom. Ótimo, ótimo. Fala, Eurípides. Pois é. Realmente o acaso, se nós vamos falar aqui de um processo evolutivo, ele realmente não existe. Agora, destino, ele está programado. Então, para explicar tudo isso, eu diria que não é uma simplicidade tão cativante, mas teríamos que... Três encontros. Olha, faz muito tempo que eu estou estudando e lendo e ainda estou... Eu acho que para compreender tudo isso e até encontrar uma explicação mais científica, mais detalhada, né? Nós temos que percorrer aí o caminho da reencarnação. Ok. E esse caminho da reencarnação, logicamente,
ele vem acompanhado da consciência. Ok. E aí nós vamos compreender por que o acaso não existe e por que o destino existe. Dentro do nosso processo evolutivo, nós temos essa necessidade reencarnatória. O que é a necessidade reencarnatória, assim, num panorama geral, né? É justamente o processo de, vamos dizer, purificação do espírito, ou de limpeza do espírito, né? Então, quando nós reencarnamos, nós viemos com várias patologias espirituais. E essas patologias nós vamos ter que dar conta de resolver na encarnação. Se não resolvemos numa, tem que vir na outra. Se não resolver na outra, vem na outra. Sem contar aquelas que nós ainda acumulamos na encarnação que não estavam dentro da, vamos assim dizer, dentro do destino, né? Então, temos que ir um pouco mais profundo no processo reencarnatório. Ótimo. Muito bem, muito bom, ficando interessante. Eu já estou vendo que isso vai dar, olha, uns 3 encontros aí para a gente falar disso. Mas olha, então para fechar só essa parte, para fechar não, tem mais gente de mão levantada, mas só para trazer uma pequena fala aí, né, desses que falaram aqui, a questão entre acaso e destino, né, é que se existe o destino, realmente não existe o acaso. E ponto final. Né? Então, está todo mundo de acordo com essa ideia, com essa perspectiva? Perfeito. Então, era essa a primeira linha de raciocínio que eu queria fechar com vocês. Se existe destino, não existe acaso. A questão toda é qual é o nosso grau de percepção sobre as situações, eventos e etc., das quais nós não temos explicação para dizer aquela coisa uau que aconteceu e que a gente costuma dizer, nossa, por acaso aconteceu tal coisa. A nossa percepção é quase praticamente nula para entender a dinâmica e o processo do que está por trás daquele momento. Né? E aí sim a gente vai para o processo de projeto de reencarnações, para falar sobre aquele momento chamado de acaso. Né? Ótimo. E aí a gente entra mais para o assunto destino. Vamos seguir adiante com quem está com a mão levantada aí para contribuir. E aí eu vou instigar vocês, vou amarrar mais uma questão para instigar nosso assunto. Beleza. Deixa eu ver. Aqui ele botou o número 1, número 2. Então acho que é a Alana, depois a Juliana. Vocês estão me escutando bem? Bem, Alana. Tudo bem? Então, em relação a destino e acaso, né? Eu acho que é bem o que tu falou, que se existe destino, não existe acaso. E o que eu acredito, que ainda está meio abstrato esse pensamento, né? Mas é que a gente possui livre-arbítrio e que as nossas escolhas, elas são subjetivas. Que elas podem afetar o nosso futuro dependendo do que a gente escolhe, né? No entanto, eu acho que todos os caminhos levam a Roma. Essa frase é uma frase que sempre está na minha cabeça. E que a gente escolhe o nosso destino, o nosso propósito antes de vir nessa vida, né? Nesse corpo. Então, mesmo que as nossas escolhas elas sejam relativas, elas estão muito ligadas com o nosso destino. Eu acho que realmente nada é por acaso. E que todos os caminhos, de fato, levam a Roma. Muito bem. Eu conheço essa... eu conheço essa frase. Mas eu estava mais acostumado com outra. Quem tem boca vai a Roma.
Olha, também tem essa. Existiu uma época em que eu tive que pôr isso em prática. Muito bom. Ótimo, Sim. ótimo. Agora você falou duas coisas que já vêm sendo falado e que vão fazer parte da continuação do nosso assunto. Mas eu não quero influenciar a fala da Juliana. Depois eu falo o que é. Vou deixar a Juliana falar primeiro. Fala, Ju. Oiê. Oiê. Bom, aí tu comentou ali quando a Lana comentou o propósito, que é o que eu pensei. E tem a questão do acaso ser diferente do destino, né? Ser a diferença. Que traz um pouco, quando tu falou, André, da compreensão, a nossa intuição, e através das reencarnações para a gente resolver isso, né? O que é os nossos problemas, ou as nossas dificuldades, as nossas buscas, o nosso propósito. E o destino leva ao nosso propósito. Na minha cabeça, isso traz muito isso. Sem o acaso. A gente tem as escolhas, porque como a gente está abordando, tem o livre-arbítrio. Eu estava anotando aqui para não esquecer. E as escolhas que as nossas existências, as nossas outras existências trazem uma experiência entre um destino, um propósito, um desafio, ou desafios, né? E levam à evolução. Que daí faz com que a gente evolua. E dentro da evolução que a gente vai ter, tu tem que, como falou o Eurípides, as reencarnações trazem isso, né? E no início da aula, quando eu estava começando a falar, André, veio para eu, tipo, desenhar um espiral, assim, né? Quando tu falou a palavra destino, por isso que eu ri quando tu falou destino, que eu dei uma risada. Porque ele pede para desenhar uma espiral, só que o espiral, ele é um infinito. Então, uma sequência de infinitos em espirais. Deixa eu ver. Aqui eu desenhei com caneta primeiro, ó. Que é difícil, tá ruim, tá feio. Aí depois pediu para desenhar com as cores, né? Então, é um espiral e cada um é um infinito, entendeu? E aí... é um espiral gigantesco. A gente tem um infinito, onde diz destino e presença. As palavras que veio é isso. A gente está presente em todos os momentos dentro dessas nossas escolhas, das nossas buscas, etc. Né? Anotem isso. Anotem isso. Anotem isso, por favor. Anotem isso. Fale. E eu vou te pedir um outro favor. Tira uma foto desse espiral. Tá. E coloca lá no grupo depois. Tá. E aí veio logo em seguida para desenhar para nós, dizendo que o nosso destino e nossas buscas, desafios, enfim, que é o amor, né? Pediu para desenhar a rosa azul. E Uau. Não sei, é uma rosa azul que representa a gente em busca de todas as nossas coisas. E a palavra que veio, que é a resolução de tudo, é através da nossa superação, que é o amor. Só o amor move tudo, né? Dentro do rolê. E é a parte mais difícil, a gente ter o amor, onde a gente não tem a culpa, a gente busca a cura em tudo, né? E é através do amor que a gente supera as coisas. Então é isso que veio para mim. Entre os assuntos, né, que está sendo abordado do nosso propósito, que é a nossa busca maior de evolução, né? Maravilha. Joga lá para nós depois, Ju. Joia. Nossa, isso aí a gente vai voltar nisso várias vezes ainda. Legal, muito bom. Stephanie. Oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Perfeito. É muito engraçado, né, como o destino às vezes brinca com a gente, porque eu estava vivendo uma situação hoje que me levou muito a pensar em como numa situação de tensão, eu tive que tomar uma escolha para me manter firme na minha presença, na minha integridade, na minha... né, manter meu réu primário, coisas assim, né? E a gente entende que a gente chega numa linha tênue, né? Entre uma briga entre razão e emoção, de que maneira eu vou reagir diante dessa situação. E a partir disso, se define, se abre diversas possibilidades, e dentre elas está
seguir um destino que está ali a seguir, que possa estar escrito ou não, e também seguir por sei lá, entender que aquilo ali pode ter sido o acaso da vida que aconteceu, e é isso, aceitar e viver a vida, né? Então, eu acho que ainda também é um pouco confuso até para entender o porquê, né, daquela situação estar acontecendo e quais escolhas realmente tomar a partir daquilo, para onde ir, né? Então é isso, eu estou trazendo uma experiência mesmo, né, para poder, nessa conversa, a gente vai entender melhor até essa situação. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Ok. Ninguém mais de mão levantada? Ok. Muito bem. Então, tem 2 pontos que surgiram em algumas reflexões de vocês e que dá muito pano para manga aí. E alguns de vocês já trouxeram algumas ideias que nos ajudam a seguir por um caminho reflexivo mais lógico desse contexto, e eu vou puxar essa discussão agora. E aí é como eu estava dizendo, já aproveitando as falas do Eurípides ali, isso pode ser que a gente encerre hoje e igual capítulo de série, né? Antigamente a gente falava novela, né? Agora é série, né? De dorama, né? Para naquele ponto ali assim, né? Vai ou não vai? O próximo episódio sai só a semana que vem, né? Só. Daqui a pouco vocês estão querendo o grupo mais vezes por semana, né? E agora, como é que vai ser? Bom, então, assim, acho que a questão do acaso está bem resolvida, amadurecida, e entramos com tudo na questão do destino. Tá? Vieram várias reflexões muito legais sobre o destino, e desde da visão mais espírita, né, de quem tem mais estudo, etc., nessa parte, já tem mais experiência, e também daqueles da questão de observação vivencial mesmo, da vida do cotidiano relacionada a destino. Tá? E a Juliana também trouxe algumas ilustrações e reflexões junto, bem interessantes também, que vai nos ajudar a montar uma percepção aí que possa servir para todos sobre a questão do destino. E eu disse que eu ia dar uma instigada aí nessa questão, né? Para a gente pensar como que isso pode ser. Que é o quê? Então a gente tem que o destino é algo traçado. Tá? Popularmente, vejam bem, popularmente, né? Não dentro especificamente do espiritismo, etc. Popularmente, quando se fala em destino, o destino está escrito, está traçado, etc., tem-se a ideia, então é transmitida essa ideia de que o destino é uma coisa engessada. Certo? Vejam bem a ressalva que eu coloquei. Popularmente, esse é o senso comum de destino. É algo pronto, traçado, engessado, escrito. Tá? Aliás, essa questão de estar escrito se vê muito em passagens até mesmo de livros espíritas. Tá? O teu caminho está escrito, e etc. Né? De ver, aliás, não só espírito, tá? Religiosos em geral. Tá? E isso leva à ideia, dentro do senso comum, de que destino está associado a algo pronto. Não só pronto, como engessado.
Tá? Os que estão, né, os que estudam a linha espírita há mais tempo, podem me dizer, né, nas literaturas e também na sua experiência vivencial aí de centros, etc., quanto que as pessoas espíritas mesmo também entendem assim. Tem muita gente que entende assim, não, o destino está traçado. E se está acontecendo isso comigo, é porque eu tenho que passar por isso. Ora, quantas pessoas que a gente não atende, né, em grupos aí, entendimentos, não, eu tenho que apanhar, eu estou apanhando porque eu fiz algo errado lá em outra vida e agora eu estou pagando por isso. Opa! Será que é assim mesmo? Será que o destino escrito é tão engessado assim? Então, quando se pensa assim, então, assim, primeiro, eu não estou restringindo essa forma de pensar nem ao espírita, espiritismo e nem a qualquer linha. É senso comum. Tá? Essa é uma forma de pensar, de perceber o destino muito comum em geral. Certo? A gente fala com alguém aí, etc. Tá? E isso coloca em choque uma outra linha de pensamento nossa, não é? Que é o livre-arbítrio. Por isso que eu falei que o que eu ia puxar aqui já veio à tona nessa nossa conversação aqui. Tá? Se o destino é algo traçado, é algo pronto, é algo assim como muito do senso comum pensa, né? É engessado, é aquilo ali, é só ir vivendo. Né? Se cai, era para cair, se tropeça, era para tropeçar, quebrou, era para quebrar. Né? Aconteceu, era para acontecer. Né? Apanhou, está sofrendo, está doendo, era para ser. Tudo era para ser. Tá? Essa forma de pensar, se a gente leva isso à risca, né, nessa linha desse senso comum, isso põe em xeque o livre-arbítrio. Concordam? Logo, tá, acredito que já entenderam a questão, né? E muitos já provavelmente têm a mesma ideia, né? Enfim, o que eu quero dizer é, vale a pena levantar a discussão sobre destino. Eu não estou nem falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio eu não discuto, mas obviamente, podemos discutir, pegar um momento para isso. Porque o livre-arbítrio, dentro do que eu conheço, a gente falou até no encontro passado, né? A gente falou sobre livre-arbítrio um pouquinho, né? Mas é a maior força do universo, livre-arbítrio. Nada é mais forte que o livre-arbítrio. Desconheço, ainda não aprendi uma força maior do que a do livre-arbítrio. E respeitada também por todas as entidades e representações superiores, e positivas, negativas e etc., é o livre-arbítrio. Eu lembrei, a gente falou mesmo um pouquinho sobre isso semana passada. Então, então, se o livre-arbítrio é algo assim, tão poderoso, né, eu acho que é importante refletir um pouco e amadurecer um pouco sobre o que é de fato, quem é nós para definir o que é de fato, né? Mas vamos construir uma percepção mais ampliada sobre destino. E que a gente possa, a partir dessa percepção mais ampliada,
levar isso para quem entende ainda o destino como aquela coisa mais engessada. Tá? Então, dentro dessa, eu já ia passar a palavra para vocês, mas só para dar um caminhar para um fechamento, para que o livre-arbítrio esteja em harmonia com o destino e vice-versa, né? O destino precisa ser visto, interpretado como um projeto. Aí entrando nos exemplos, literaturas, né, espírita, etc., e quem talvez não tenha tido ainda acesso às leituras, mas já viu filmes espíritas aí, né? Aquela coisa de planejar a sua própria encarnação, então você vai ser filho do fulano Beltrano, que já foram teus isso ou aquilo e etc., com tais afinidades ou desavenças, etc., você vai fazer tal coisa, você vai ter tais oportunidades para que você esteja engajado em tais coisas, que vai ser bom em função de tais questões que você traz na tua prática, experiência, etc., do passado, enfim. Resumindo, é um projeto, é um planejamento. Só que eu já observei em muitas situações que as pessoas interpretam esse projeto, planejamento, que é uma construção do, entre aspas, destino, é como se fosse a escritura lavrada em cartório do que tem que acontecer passo a passo. E não é interpretado como um projeto, um planejamento. Ora, projeto, né, é um objeto, é justamente algo organizado para servir de norteamento ao que vai acontecer. Mas, em momento nenhum, deixar claro que é algo engessado. Então, o livre-arbítrio vem, a tomada de decisão livre e espontânea, ao decorrer do desenvolvimento daquelas oportunidades traçadas, planejadas, né, para que a pessoa tenha a liberdade de escolha do que ela vai decidir. Aí, dentro dessa perspectiva, de acordo com as decisões, muitas vezes o resultado não é muito bom. O resultado não é aquele esperado, né? Aquele mais construtivo, mais positivo, e gera a reação. Né? Então, a ação livre e arbitrária da pessoa gera uma reação. Aí esta reação não é boa. Né? É o destino. Aí a culpa é do destino. Estão entendendo? Não é do livre-arbítrio. Vocês entendem? Bom, vejam bem, gente. A gente está aqui estudando, dialogando, refletindo, indo para os livros, etc. Agora pensem naqueles que não têm essa oportunidade e olham para o destino dele lá e vão o quê? Vão excomungar, né? A culpa toda é de quem fez o plano e ele está só seguindo. Não é? Aí ele vai dizer, não é do livre-arbítrio. Eu não tinha escolha, eu fiz aquilo lá que dava para fazer na hora. Que obviamente ele escolheu, só que não percebe assim. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho muito válido a gente levantar essa discussão sobre o que pode ser. Né? Assim,
qual a percepção mais lógica, né, que mais serve para nós sobre destino, que precisa casar com o livre-arbítrio, né, e com o que a gente vem estudando aí ao longo dos anos, etc. Tá? Muito bem. Passo a palavra para vocês. O Eurípides até desligou a câmera. Então, eu tinha levantado a mão antes, né, porque tinha vindo uma pergunta, assim, né, ali no meio ali da fala, né, mas aceitar o destino até que ponto, né, até o ponto em que a gente vê que sai da nossa harmonia, né, até o nosso próprio limite, né, e entender os nossos limites também ali, entender que se eu reagir de certa maneira, eu não posso culpar o destino por aquilo que está acontecendo. Não posso culpar o design do universo, né, para naquela situação de eu ter essa escolha de resolver essa situação dessa maneira, né? Então, eu acho que fez total sentido e é bom que eu já tô conseguindo aplicar nesse exato momento na minha vida. A técnica já se unindo à prática junto disso e como tu falou, o amor, né? Que resolve a nossa... É por nós isso, né? O nosso sentimento, nosso espírito, né? É o amor, né? Independente de como aquela situação chegou, ou enfim, se era para ser ou não era, também não tem nem como saber, eu acho, sabe? Muitas vezes. Pelo menos agora, nesse momento, não sei se saberemos ali, talvez tem coisas que a gente sabe, entende ali, porque tem coisas que talvez não. Então, é isso, assim, que eu resumo do que eu captei de tudo isso. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Obrigado, Stephanie. Ilza. Depois Eurípides. Então, eu acho que todo esse pensamento assim, sobre destino e falar sobre propósito e tudo mais, acho que me passa muita sensação, e é uma coisa que, sei lá, a gente vê muito também nas redes sociais e tal, pessoas falando, sobre, de fato, um destino, um local onde a gente precisa chegar, sabe? Uma coisa que a gente precisa conquistar, assim, e uma coisa muito grandiosa e muito, sabe, uau. E acho que também é sobre a gente entender o que significa destino pra gente, sabe? Se é de fato chegar em algum lugar ou se... como que eu vou explicar sem parecer assim tão clichê? Mas, tipo, se é de fato chegar em algum lugar ou se é como a gente vai estar chegando nesse lugar, assim, sabe? E quando tu falou aquilo sobre culpar o destino, né, me veio muito na cabeça coisas que a gente vê muito dentro na faculdade ou naturologia, por conta de ter, tipo, a visão, assim, da naturologia, mas das pessoas, tipo, porque só eu fiquei doente disso, ou aconteceu isso, porque Deus quis. Tá, mas tu não tomava água, tu não se exercitava, tu não fazia o mínimo, sabe? Daí depois, não, mas Deus quis assim. E acho que pra mim essas duas coisas estão muito interligadas, assim, sabe? Essa coisa do livre-arbítrio com o destino numa perspectiva de olhar isso no dia a dia, assim, sabe? Na rotina, porque acho que é na rotina, no momento presente, que a gente constrói o nosso destino.
pensando nessa perspectiva de chegar, né, em algum lugar. Mas, sei lá, eu tenho tentado desconstruir um pouco essa ideia para deixar, sei lá, a vida um pouco mais leve, assim, sabe? Porque parece que a gente sempre precisa estar correndo para chegar em algum lugar e, sabe, assim, isso me deixa às vezes ansiosa e aí tu acaba deixando de construir ou fazer alguma coisa legal no momento presente, porque tu tá preocupada naquele lugar que tu precisa chegar, e aí vira uma grande bola de neve, enfim, vivendo muito isso e tentando aprender a sabe, respirar. Acho que é isso. Bom. Obrigado, Guisa. Fala, Eurípides. Eu vou aproveitar a última fala da Isabela, quando ela diz que parece que a gente está correndo para chegar em algum lugar. Não parece, nós estamos correndo. E tu sabe onde é que começa a corrida? A corrida começa lá quando o espermatozoide corre para fecundar o óvulo, para te nascer. Aqui já começa a corrida. Mas eu só queria complementar, como complemento para o que nós estamos conversando, e principalmente pelo direcionamento último que o André deu, que na verdade ele não instigou, ele só deu um direcionamento de como nós vamos caminhar, né? O André Luiz, ele relata muito bem esse processo todo, né? Então, até quando eu desliguei a câmera, deixa eu tirar o fone aqui, porque eu não gosto de falar com o fone. Eu só botei porque tinha uma situação aqui. Tá. Desculpa aí a interrupção. Imagina. Então, eu fui pegar exatamente o livro para me lembrar exato do capítulo, né? Então, tem uma situação que o André Luiz relata da reencarnação, que está bem claro essa questão do destino e do livre-arbítrio, que é no Missionários da Luz, no capítulo 13, onde ele vai acompanhar um processo desse de reencarnação. Então, é bem explicativo, né? E tudo aquilo que o André nos direcionou também dá para ter uma sequência bem lógica na compreensão. André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 13. Isso. Alguém depois, por favor, coloca no grupo lá. Sobre livre-arbítrio. É sobre reencarnação. Reencarnação. Tá. É reencarnação, né? Maravilha. Muito bom, muito bom. A Stephanie colocou depois no chat ali, que até colocando como, assim, que a Juliana colocou que muitos acham o destino estático, mas ele é dinâmico, e a Stephanie complementou que até colocando uma justificativa pela situação que poderia ser diferente, né? Então, exatamente, é a interpretação que muitos fazem no movimento de projetar a responsabilidade para fora de si, né? Seja para outro, para outrem ou para a situação, né? Ou designer da situação, né? Então, o culpado pode ser qualquer coisa, menos eu. Esse é o oposto do que a gente estava falando semana passada, né? E o que é muito interessante, que daí a culpa é do destino, né? O quem desenhou o meu destino, né? E a percepção sobre a sua ação diante das suas oportunidades, eu já estou mudando de palavra, né, de nome, e não de destino, mas as oportunidades, né, que surgem para si, né, que vão definir o resultado, ação e reação.
Vai ter um momento aí que a gente vai transformar isso tudo em linguagem de física, né? Então, a gente está falando de destino, mas está falando muito de uma lei da física, não é nem da quântica, que é ação e reação, e que é extremamente forte, né? É extremamente, ela simplesmente é, né? Vai, o que vai, volta, e ponto, o que sobe, enfim. Então, essa dinâmica que a Juliana colocou ali, de que o destino é dinâmico, que esse projeto que é traçado, é feito, é cogitado, enfim, é dinâmico, ele é exatamente o espiral que ela desenhou. Ele pode ser visualizado, né, materializado assim visualmente. Um espiral representa muito bem a característica energética que um projeto de vida tem. Não estou chamando de destino mais, mas o projeto de vida de alguém. Ele é um espiral. E por que ele é um espiral? Ó, caramba, nós já vamos se atrasar de novo, viu? Vai dar já deu o nosso horário. De novo, viu? Só a gente acha que hoje não tem muito assunto. Eu tenho que começar a parar de achar que não tem muito assunto, porque sempre que eu acho... eu não tinha assunto para hoje, viu só? Sempre assim. É o destino. Por que é uma espiral, gente? Porque a nossa vida, ela é cíclica. E a nossa vida, falando em escala espiritual, energética, do nosso ser espiritual, do nosso ser energético, desde quando nós surgimos, sabe-se lá como, quando e onde. Mas a nossa vida é uma espiral, é uma constante que faz a forma de um espiral, e esse espiral também não é, a gente tem que parar de usar os vícios de linguagem, né? Não é por acaso, né? Por que não? Porque é o movimento da natureza energética de tudo que é energético, de tudo, e tudo é energia, né? Então, tudo se projeta, se constrói, se forma em espirais. Um globo que forma um planeta parte de uma espiral. Ele se movimenta no cosmos como uma espiral. O tecido cósmico, ele sofre a ação da força gravitacional de um planeta espiraladamente também. E assim se faz os espirais do universo inteiro, das galáxias, se vocês observarem a forma e movimento delas, tá? Como toda expressão de movimento no planeta Terra que vocês pararem para observar na natureza é espiralado. Isso tem uma equação física que explica isso, que se chama o torus, tá? Se chama dinâmica toroidal. Tá? Posso passar, se alguém quiser se aventurar de fazer conta, eu passo a fórmula para vocês. De qualquer forma, isso, agora, né, sai da física, volta para cá, para a gente fechar com o nosso destino e o espiral da Juliana. Esse espiral, então, tá, que é o que vai se construindo a nossa vida como ser energético, espiritual, etc., desde os primórdios, sabe-se lá quando de cada um de nós, faz com que a cada situação, tudo aquilo que a gente precisa
passar por novas oportunidades para novas oportunidades para vivenciar. Caramba, deixa eu achar a coisa certa, que não é situações parecidas, não é nada disso. Novas oportunidades para reverberar o mesmo campo energético vibracional desenvolvido em alguma situação, em algum período, época da nossa existência energética, tá? E ter uma nova oportunidade, então, de trabalhar a partir do nosso amadurecimento doutrinário, caráter, pessoa, ser, né, ser espiritual, etc., melhorar nesse contexto, que significa, olha aí a doutrina com a física, né, que significa, ao fazer isso, drenar as energias daquele campo vibracional específico lá de sabe-se lá quando, tá? Diminuindo o seu tamanho, proporção, não é tamanho, diminuindo a sua carga energética, tá? Falando em linguagem da física, né? Perdendo elétrons, perdendo carga, tá? E com isso, então, ele reduz de densidade energética, tá? Podendo finalmente chegar a uma mudança de identidade de energia, tornando uma energia positiva. Tá? Aí nós vamos juntar isso, não hoje, com aquele nosso encontro em que eu comecei a falar. Eu lembro que eu fiz um spoiler, na verdade, eu não fiz uma fala aprofundada. Eu só falei brevemente de cada um dos corpos, né, e as funções deles. Então, vai chegar um momento que a gente vai esmiuçar cada um deles, e essa carga de energia, uma vez completamente zerada de massa, tá? Isso é hipoteticamente, né, teorizando, né, esse é o meu ensaio teórico sobre como possivelmente pode ser. Zerando essa massa de energia e ficando somente a parte positiva, ela é deslocada por atração magnética ao corpo Atma, que guarda somente a energia suprassumo positiva do nosso ser. E isso acontece através desses espirais. Então, nossa vida é cíclica, sim, em que a gente revive sentimentos e emoções, não situações. Porque isso é outra coisa que muitas pessoas pensam, nossa, então eu fui algo bem ruim lá no passado, e agora então, meu Deus do céu, vou passar por tudo isso de novo. Só que agora sou eu. Não. As leis de hoje não deixam nem chegar perto disso. Ufa, né? Que sabe-se lá quantas vezes eu fui queimado. E com as coisas que eu ando aprontando hoje em dia, meu Deus, ia ser queimado mais umas vezes. Mas a gente tem oportunidades modernas de despertar. Era bem isso. Despertar os sentimentos e emoções compatíveis àquelas daquela ocasião, resultantes daquela ocasião, tá? E ter a oportunidade, finalmente, ou uma nova oportunidade, que às vezes a gente já teve várias e não deu jeito, a gente tem uma nova oportunidade no espiral, né, tá passando lá de novo, tá? De entrar em contato com essa mesma energia e sintonia, sintonizando com isso, tá? E com uma mentalidade, um preparo de personalidade, de mente mais amadurecido, torcendo que tenha amadurecimento suficiente para conseguir lidar com essa situação que está resgatando os mesmos sentimentos e emoções
traduzindo, a mesma energia que está entrando em contato de novo, mas com a oportunidade de, quem sabe, lidar com isso de forma mais amadurecida, a ponto de conseguir resolver a situação de uma forma construtiva para todas as partes envolvidas. Quando se consegue isso, o sentimento nosso é de uma explosão de satisfação tão grande que a gente se sente com o peito explodindo, com um sorriso que dá cãibra na cara e não consegue dizer para ninguém. A gente torce que ninguém pergunte por que tá assim, porque a gente não vai saber explicar, quando é tão grande assim, e a impressão que a gente vai sair voando. Ora, gente, isso é resultado dessa carga de energia. A energia não se dissipa, né? Mas ela se transforma. Tá? Isso sim, ela muda o spin, né? Muda suas polaridades e ela se torna uma energia positiva. Tá? É isso que acontece. Aquele conjunto de campos vibracionais, de níveis de consciência, né? Daqueles determinados corpos, níveis, subníveis e etc., são favorecidos com essa situação, tá? Tem essa reversão de energia, tá? A parte negativa, ela se transforma em positiva, tá? E se desloca, então, para o Atman, e ela deixa de existir naquele lugar que ela ocupava. Dessa forma, é que a gente pretende conseguir tornar o nosso corpo como um todo, energético, cada vez mais leve, né? E para quem já leu, né, já deixando aí para quem quiser buscar para ler, como que as entidades elevadas de luz, né, perderam os seus corpos mais densos com o tempo. Né? Então, pensando no aspecto da física, dessa forma, pensando no aspecto de caráter, de doutrina, a partir dessas oportunidades e usando as oportunidades de forma construtiva. Fácil, né? Na teoria. Muito fácil. Na prática, estamos aqui, gente. Estamos aqui. Né? Cada ano vai passando, a gente vai ficando mais velho e torcendo que a gente consiga. Chega uma hora que as fichas vão caindo, né? Hoje em dia já não se fala mais isso, a gurizada já nem sabe o que quer dizer isso. Fala da ficha do orelhão, o que é isso, né? Então, né? A gente já vai acusando a idade para ver o quanto que a gente é teimoso. Né? Já se passaram quanto e o quanto que a gente aproveitou até aqui, né? As oportunidades, os espirais. A gente pede para o Juliana de mais espirais aqui, porque o tempo está passando, né? Então é isso. Chega de brincadeira, eu vou passar, que eu já estouramos o horário de novo. O Paulinho não está aí, né? O Paulinho sempre não me deixa, né, estourar o horário. Vou passar para a Juliana e a gente vai finalizando. Tá, não, é só para encerrar rapidinho também, para não passar, mas é que quando tu começou a falar do segundo ali, dos 2 pontos, começou a me vir uma cor marrom, assim, dizendo assim, desenhar algo terra, desenhar algo base, desenhar alguma coisa que seja a essência. Eu disse, meu Deus do céu, mas que isso? Vem o marrom, eu sempre dou uma questionada, mas não poder mais, né? E aí veio como palavras como brotamento, daí tu está falando do nosso amadurecimento, evolução, desenvolvimento e crescimento. E que a gente estamos em constante aprendizado. Então, sempre dentro do espiral, por mais que seja espiral ou tá amadurecendo, tem alguma coisa nova a gente aprender. Daí pedi para desenhar como se fosse algo brotando, né? E brotando verde, que seria a nossa saúde, as plantas, sim, os animais, e é regado pela energia, né? Energia amarela, que seria a energia do sol, energia da luz, sim, enfim. Mas seria isso, assim, que buscar a nossa essência, né? É o que diz, onde a gente traz o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, que foi as palavras que tu mais usou, né? Dentro disso.
Mas foi isso aí que veio para mim. Que é quando tu falou constante aprendizado, constante, por mais que a gente é dinâmico, estamos no espiral que é dinâmico, sendo cíclico, é constante também, porque a gente está em constante aprendizado, né? Sim. Fechou. Maravilha. Não delongamos mais. Obrigado, Juliana. Pessoal, quem mais quer comentar alguma coisa aí? É só uma frase que uma amiga minha sempre fala, né? Nada é fixo, tudo impermanente. Tudo transitório e impermanente, né? Isso mesmo. É isso. Agora, só recapitulando então, vai ficar para um próximo encontro. Vocês me ajudem a lembrar, né, das coisas que vão ficando para a gente dar continuidade no assunto. Dentro da questão do destino, né? Então, acho que falta a gente amarrar isso tudo que a gente falou ainda no conceito de destino, né? A gente associar tudo isso, esse brainstorm aí que a gente fez agora, né? Essa reflexão toda, e trazer isso para o conceito de destino, para a gente deixar isso mais bem formalizado, né? E tem um ponto que eu tinha dito ainda, que a Juliana trouxe antes, que eu não tinha trazido ainda, que eu disse, ó, anota isso, o estado de presença. O espiral mantém uma constante de oportunidades para revivermos sempre situações mais modernas do que as antigas, né? Então, assim, há 500 anos atrás, nós vivemos situações mais modernas do que as situações de 1000 anos atrás. E hoje a gente vive situações muito mais modernas do que estas. Mas estas situações que a gente vive, e vejam bem, a gente não revive, a gente vive novas situações que nos faz ressentir sentimentos antigos. Sentimento é energia. Então, o que significa isso? Nos faz reconectar com aqueles campos nossos de energia, tá? com aqueles níveis de consciência, tá? Corpos, etc., para que tenham a oportunidade de reverberar, se conectar e passar por esse trâmite de eu vou falar drenar, né, que é didático, né, de drenar a energia negativa, transmutar a energia negativa. Tá? Sabemos que, muitas ocasiões, a gente não tem sucesso nisso. Que bom que temos espirais, pois novas oportunidades virão. Tá? Quanto mais necessário para a vida de cada um resolver e se livrar daquela carga de energia que está sobrecarregando um determinado corpo nosso, etc., mais situações irão aparecer, mais oportunidades. E é o que muitas vezes as pessoas reclamam do seu destino. Meu Deus, joguei pedra na cruz, porque sempre a mesma coisa acontece, só muda os atores. Só isso, só aquilo, né? Mas só muda o endereço. É uma coisa. O que eu tenho que aprender com isso? É com isso mesmo que você tem que aprender. É isso que tem que resolver, né? Então é isso. Nós vamos seguir, então, com o assunto destino, né? Esse projeto de vida, a gente amadurecer mais sobre isso, e aí isso fica aí como o nosso eixo, né, para o próximo encontro. Esse estado de presença, que não vou aprofundar nele agora, e que é bastante importante, para a gente saber aproveitar essas oportunidades cada vez.
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ô, André, só para finalizar ali, que tu falou do espiral, tudo, e tu pediu para anotar, né? Daí eu não sabia o que tu ia falar. Eu tinha anotado antes, daí foi seguir o baile das nossas conversas. Aí eu botei aqui, espiral de infinitos e presença integral. Só para lacrar. Que era justamente, falou, o estado de presença, a presença integral a cada respiração. É que eu penso muito nisso, né? Estados presentes. Pensa em estado de presença, na importância da atenção naquele momento que está acontecendo, estar presente naquela situação, oportunidade, etc. Tá? A importância disso e o quanto isso é difícil hoje em dia. E pensem em presença integral, não só nesse contexto, mas dentro do que a gente está discutindo aqui, que o conceito de integral é muito maior do que se pensa. Pensem que o conceito de presença integral é ter a noção, pelo menos a noção, ter a consciência, ter a ideia, né? Eu sei que não vai ser muito mais do que isso, mas já é suficiente. A aceitação de que a nossa integralidade tem milênios. Milênios é pouco. Tá? Então, cada situação que a gente vive não é simplesmente aqui e agora. Ela também faz parte da teia energética desse todo. E o estar presente integralmente em tudo é compreender e aceitar que nós não estamos só aqui e agora, mas simultaneamente em todas as dimensões e ambientes em que nós já estivemos de corpo físico presente em algum momento da nossa existência. E onde permanecem estes nossos campos energéticos, vibracionais, etc. Níveis de consciência, assim por diante. Então, acho que está de bom tamanho para hoje. Joia! Como é bom não ter assunto, né? Pessoal, muito obrigado. Vamos fazer nosso fechamento. Só que hoje, se tiver uma mensagem muito grande, eu vou fotografar e botar no grupo, tá? Senão a gente vai estourar muito nosso horário. Relaxem. Fechem os olhos. Vejamos. Médio. A humanidade vive alheia ao trabalho evolutivo, alheia à cadeia cósmica da consciência que serve à lei maior universal. Já é hora da humanidade crer e amadurecer para, juntos com os irmãos que evoluem e progridem em reinos paralelos, em outras dimensões, planetas, sistemas e galáxias, se dirigir ao mesmo objetivo, a integração total com a grande consciência cósmica. Chega de carregardes em vossos corações o vazio, a imensa saudade que sentis de vosso verdadeiro lar. Muitos sentem esse vazio, essa solidão, essa dor que não conseguem entender. E não há nada no mundo que preencha esse vazio. Perto está o dia em que vossas almas e espíritos se libertarão, retornando à verdadeira vida. Sofremos muito quando vemos que muitos seres humanos se recusam a ouvir seus corações, ficam cegos pela matéria, pensando que a vida é essa ilusão em que se meteram e que construíram para si próprios. A hora da verdade está próxima de todos. Aqueles que quiserem ver, verão.
Os que tiverem ouvidos para ouvir, ouvirão. E aqueles que continuarem presos à matéria, lutando por suas vaidades e ilusões, terão seu tempo esgotado e partirão para sistemas ainda mais longínquos, para continuarem o aprendizado na luta, até que por si próprios despertem, como vós, para a vida real. Queridos irmãos, sintai e ouvi vossos corações. Aprendei a ouvir internamente e garanto que não errareis mais. Confiai em vossa intuição e sentimento. Gostaria de dizer mais a todos, porém, os mistérios e enigmas ireis descobrir sozinhos, internamente. Tende mais confiança em vós próprios e em vossa força interna, que é maior do que penseis. Paz e força a todos. E a Lips. Que assim seja. Respirem fundo. Abre os olhos devagarinho. Esse livrinho escuta a gente, né? Não é que ela caiu de novo? Mais uma vez a mensagem com uma luva, né? Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Tudo de bom. Seguimos pelo grupo. E até semana que vem. Um ótimo carnaval para todo mundo.